O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos, o apóstolo Paulo, ele tinha um alvo. Ele começa dizendo: tudo o que eu perdi por causa do conhecimento de Jesus Cristo. Mas ele diz: eu não parei ainda. Eu não estou satisfeito. O que eu conheço de Cristo é por causa do que eu perdi. Mas eu estou avançando para frente, para o conhecer. E para o conhecer naquilo que eu ainda não conheço, eu estou disposto a partilhar, inclusive, da comunhão dos seus sofrimentos. O que eu conheço de Cristo é por causa do que eu perdi. E o que eu não conheço, eu quero a comunhão dos seus sofrimentos para que eu possa conhecer. Irmãos, esse é o sentimento que precisa se apoderar dos nossos corações. Tudo que eu perdi até aqui foi para conhecê-lo. E essas coisas eu considero perda como lucro. Por quê? Porque perdi essas coisas para conhecê-lo, agora o tenho experimentado como ele é. Mas isso ainda não acabou, porque a minha fome e o meu desejo por Cristo é muito superior ao que eu já experimentei. E por causa disso, eu quero participar, eu quero ter comunhão nos seus sofrimentos, para que eu possa conhecê-lo ainda muito mais profundamente, assim como ele é, e experimentar definitivamente e plenamente o poder da ressurreição. Até onde você está disposto a ir pelo conhecimento de Cristo? Paulo disse: tudo o que eu perdi eu considero como lucro. Essa perda que eu tive para mim foi um lucro, porque essa perda que tive para conhecê-lo. Mas calma, existe muito mais. Agora que não tenho mais nada, porque tudo que tinha já perdi para o conhecê-lo, agora a única coisa que me resta é compartilhar do mesmo sofrimento que ele teve. Até onde você está disposto a ir para conhecer a Cristo, para experimentá-lo, para provar do seu, irmão, do seu grandioso poder, mas não o poder do lado de fora, o poder do lado de dentro. Esse é o meu sentimento nesses dias. Eu quero conhecê-lo, ainda que para isso eu precise compartilhar com ele dos seus sofrimentos. Amém? Pode se sentar. Pegue a sua Bíblia.
Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Graças e paz, irmãos. Amém. Bom dia a todos. Você está feliz hoje? Acho que no céu os cultos são sempre de manhã, irmão. Até porque a Bíblia diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu acho que o horário certo mesmo de fazer culto é de manhã, irmão. Que maravilha nós estarmos aqui reunidos hoje para sermos ministrados pelo nosso Senhor e para permitirmos que Ele se delicie através da nossa adoração. Esses últimos dias eu tenho uma oração que está entalada aqui, Emílio, que é: nós sempre oramos e buscamos nos movimentos de adoração expressar e entregar uma adoração ao Senhor que cause satisfação nele. E o jeito de uma igreja tocar o coração de Deus com a sua adoração é quando o Senhor se torna o prazer dela. O único jeito, Jaque, da nossa adoração tocar o coração de Deus é quando o nosso coração encontrar no Senhor o nosso prazer. Porque senão nós não expressaremos a adoração. Nós poderemos até estar cantando, até fazendo algum sacrifício, mas isso não será adoração, será interesse. Enquanto o nosso prazer não estiver completamente no Senhor, a nossa adoração não pode tocar o coração dele, não consegue. Então nós podemos louvá-lo, nós podemos, claro, mas a adoração é um privilégio guardado para aqueles que conseguiram encontrar no Senhor o prazer de suas vidas. Por isso que em algumas reuniões são enfadonhas para alguns de nós. Algumas reuniões são cansativas para alguns de nós. Algumas reuniões são desnecessárias para alguns de nós, porque o nosso prazer ainda não está no Senhor. Mas a minha oração não tem sido essa eu oro há muitos anos, para que o Senhor possa ser o meu prazer, para que eu consiga encontrar nele o meu prazer. Mas nos últimos dias eu tenho orado: Senhor, da mesma forma como eu desejo que todo o meu prazer esteja no Senhor, me ajuda a viver uma vida que quando você olhar para mim, você possa dizer: o meu prazer está no Luiz. Você pode achar que eu sou louco, irmão, e eu realmente tenho um pouco de loucura. Mas quando Jesus
estava descendo as águas no Rio Jordão, o pai olha do céu e fala: meu prazer está nele. Ele é o meu filho amado. Nele está o meu prazer. E o chamado da igreja principal é ser como Jesus. Filhos que causam prazer no Pai. Por que eu não posso voltar ao paraíso? Porque o paraíso é um lugar de delícias. Mas o paraíso eterno, o Éden eterno, o Éden restaurado de Deus na nova criação, ele não está ligado à geografia do lado de fora. Escute. O jardim sem aquele que dá prazer não passa de um gramado com árvores, porque o prazer do Senhor não estava no jardim. Estava no homem, feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, por que o jardim está guardado, protegido, para que o homem não possa entrar nele sem Cristo? É porque o jardim, sem um homem que causa prazer, será como qualquer outro lugar que foi também tocado e contaminado pelo pecado. Então, como será o jardim eterno? O jardim eterno será liberado de novo por meio de Cristo, que é um novo e vivo caminho, porque alguns homens se tornarão, como corpo de Cristo, o lugar de habitação em que Deus tem o seu prazer. Deus não vai para o jardim nos esperar. Nós vamos carregá-lo de volta para o jardim. Deus não está lá no jardim nos esperando no final do filme. Ele está nos enchendo de Cristo, até que todo o seu prazer esteja em nós e Ele possa habitar plenamente na igreja. E quando isso acontecer, na igreja e em Cristo, por onde nós andarmos, lá estará o jardim eterno de Deus. A diferença é que antes Deus vinha no jardim, agora Deus vai ao jardim. Então, quando o ladrão pergunta para Jesus: tem como você me salvar? Eu reconheço que tu és o Cristo. Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O jardim continua existindo, mas ele foi escondido para que agora, no novo jardim agora, eterno, restaurado de Deus, ele seja povoado pela presença, por meio de um povo que carrega a presença, porque decidiu viver de uma forma em que Deus tenha nesse povo todo o seu prazer. Em Cristo, diz Paulo, Deus estava reconciliando consigo mesmo todo o universo, toda a criação. Então, onde está o jardim? O jardim de Deus não está ligado mais a uma geografia, mas é um lugar de delícias, que não está mais do lado de fora. Agora ele passou a ser do lado de dentro. Mas a pergunta é: as motivações do seu jeito de viver têm permitido Deus encontrar em você o jardim secreto dele? Sabe o que é louco, Rafa?
Eu gosto muito do livro de Cantares. Toda vez que eu leio, o Senhor me mostra alguma coisa que eu não tinha visto. E é curioso porque um outro dia eu estava lendo, até por causa de uma outra coisa, que provavelmente eu vou compartilhar com os irmãos hoje à noite. Mas em determinado momento, a relação da sunamita com o seu esposo, o seu noivo, ela vai avançando, né? E eles vão começando, parece que há um jogo ali, de conquista, de cuidado, de amor, de paixão. E em determinado momento ela corre da presença dele e vai se esconder. E ela vai se esconder no jardim, que é na verdade um pomar. E ele vem andando procurando ela, como se aquele jardim dela houvesse se tornado em um labirinto. Então fica naquele jogo, ela se escondendo dentro do jardim. Mas quando ele chega no jardim, ele sente o perfume das frutas maduras. Então o que para mim, pastor Isaías, Cantares está descrevendo é um romance espiritual que fala sobre a noiva e o noivo, numa espécie de relação de satisfação, prazer e conquista. É como se algum dia o noivo estivesse vindo a um jardim que é nosso, e quando ele chega nesse jardim, o que ele está à procura é da fragrância, do perfume do nosso guardar e cultivar do seu jardim. E o que vai sinalizar a satisfação e o prazer no coração do nosso amado é ao sentir o aroma das frutas que estão sendo produzidas no nosso jardim, ele poder pegar uma daquelas frutas que ele foi guiado pelo aroma, pelo perfume, e comer. E quando ele colocar a fruta que o nosso jardim, que nós cultivamos e guardamos, conforme lá no Éden, produziu fruta de qualidade, fruta que amadureceu, fruta que tem todo o seu sabor preservado, e isso lhe sair da sua boca, quando ele degustar o sabor das frutas maduras produzidas no nosso jardim, isso vai lhe causar prazer, satisfação. A satisfação do amado está na fruta madura? Não. Está na noiva que o levou ao jardim para saborear, experimentar das frutas do jardim que ela cuidou e guardou para lhe entregar quando fosse a hora. Um lugar de delícias. Uau! Se você e eu entendêssemos isso hoje, o nosso quarto não vai ser mais o mesmo quarto que ele era. Se a gente entender isso hoje, a nossa vida de oração não vai ser mais a vida que era. A nossa fome e zelo pela palavra não serão mais o mesmo que eram. Se a gente entender, irmãos, que um dia o amado virá e será guiado pelo perfume que temos, que exalamos no nosso jardim de delícias. A seriedade com que encaramos nossa devoção, nossa rendição a Ele, vai ser completamente alterada. Nós gastamos muito mais do nosso tempo, da nossa vida e dos nossos recursos procurando construir coisas para nós, muito mais preocupados, irmãos, com o nosso bem-estar, do que em viver de uma forma
que o jardim esteja sendo cultivado, para quando Ele descer do seu palácio e entrar no nosso jardim, Ele possa sentir o cheiro, o perfume que é produzido por meio da nossa devoção, da nossa adoração, da nossa fome pela sua presença. E quando Ele pegar os frutos e comer, isso lhe possa satisfazer por inteiro. Se você pega uma goiaba, assim grande, um pé de goiaba, irmão. Eu não sou especialista em goiaba, mas eu gosto de comer goiaba. A cultura de goiaba aqui na nossa região não é uma cultura profissional, é uma cultura caipira. Aqui na nossa região, comumente se come goiaba que produz-se naturalmente. Mas você já viu, por um acaso, um pé de goiaba em que o agricultor, ele protegeu as frutas quando nasceram logo após a primavera? O fruto pequenininho, e ele vai lá e ensacola a goiaba, porque a principal praga para o fruto da goiaba são as moscas. Então o melhor jeito de proteger de maneira amadora é ensacolando os frutos. Alguém de vocês já comeu uma goiaba de um pé que o fruto foi ensacolado? Já? É igual a goiaba caipira sem proteção, pastor? Qual é a diferença? Maior, preservada, suculenta, macia. E o cheiro? Sem bicho? Sem bicho. Eu tive essa experiência, olha que loucura, Deus me fez lembrar disso agora. Ao lado da casa do meu pai, 2 casas para frente, tinha um vizinho que tinha um pé de goiaba. E a goiaba dele era especial. Foi uma goiaba plantada, certamente, que ele deve ter trago a muda de fora. Só que eu nunca tinha visto. Esse vizinho, todos os anos, ensacolava as goiabas. E ele colocou o muro da casa dele, era bem alto, dos nossos vizinhos era o muro mais alto. E ele encheu de caco de vidro quebrado assim. Mas, de maneira milagrosa, extraordinária, as goiabas acabavam voando com sacola e tudo, mesmo assim. De madrugada, vez ou outra, as goiabas eram arremessadas na minha direção. Deus sempre cuidou de mim, irmãos. Mas, pulando essa parte da história, quando eu pegava a goiaba, irmãos, dentro daquele saquinho, Daniel, as goiabas desse tamanho assim, cara, do tamanho de laranja, às vezes até maiores, aquela casca assim amarelinha, esverdeada para um amarelo, clarinha, firme, mas sem ser dura. Quando eu mordia assim, aquilo escorria. Eu não tinha barba na época, então era mais fácil. Mordia assim, aquilo escorria, aquela goiaba macia, doce, doce, doce como mel. Todas as vezes que as goiabas vinham voando na minha direção, irmão, se é que você me entende, todas as vezes que acontecia algo assim, que eu estava brincando na rua de noite, e a goiaba voava na minha direção, eu pegava aquele punhado de goiaba, e eu mordia a goiaba. Eu nunca pensei, que pé de goiaba. Nunca pensei isso. E eu era totalmente ingênuo, tirando a parte que as goiabas, voavam na minha direção, o resto eu era bem ingênuo. Eu sempre pensei, cara,
esse vizinho é um cara muito dedicado. Como alguém pode pegar escada, pegar saquinhos plásticos e envolver goiabas pequenininhas uma a uma quando elas nascem? É nasce que fala? Não sei se é nasce. Brota. Cara, como é que uma pessoa faz uma coisa dessa para depois, do nada, vir umas pragas na rua, uns pirralhos, que oram a Deus, né, e a goiaba voa na direção deles. E sabe o que é engraçado, pastor Isaías? É que colheita após colheita, safra após safra do pé de goiaba, os cacos de vidro voltavam a estar todos no mesmo lugar lá no muro. E toda vez eu pensava, cara, esse vizinho tem alguma coisa de diferente. Traz isso para a realidade espiritual. Quem é que protege a goiaba da mosca? Não é a goiaba, é o agricultor. Quando você come uma goiaba, meu irmão, você não pensa que pé de goiaba. A não ser que você seja muito leigo e ignorante quanto à agricultura. Porque a fruta é boa por causa da terra, sim. A fruta é boa por causa da qualidade da espécie, da genética da planta, sim. Mas o que garante que alguém possa desfrutar da fruta é o cultivo e a guarda da fruta. Então o fruto que nós temos que dar ao Senhor, é Ele quem gera. Mas quem cultiva e guarda aquilo que Ele começou a fazer, somos eu e você. E quando o Senhor comer do fruto, Ele não vai falar, uau, sou bom mesmo. Ele vai dizer, você é meu filho amado, que viveu para me dar prazer. Imagina Deus olhar para você e dizer, Rafa, obrigado por cuidar, por ser fiel ao que eu coloquei dentro de você. Imagina você ver o Senhor pegar seu fruto, Fabinho. Que delícia. Obrigado, Fábio. Porque certeza que o Senhor não vai te chamar de Wellen, vai te chamar de Fábio. Isso foi um erro de tradução do seu pai. Uau! Obrigado, Fábio, por guardar, por preservar o fruto que eu gerei dentro de você. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, a partir de Jeremias, no capítulo 1. De manhã o culto é diferente, né, irmãos? Continue, regaça. Toca mais alto um pouquinho que eu não estou ouvindo, não. Vamos lá? Jeremias 1, versículo de número 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Como esse texto começa?
Como ele começa, irmãos? Hã? Veio? Não começa assim. Leia aí na sua Bíblia. Como começa esse texto? Veio o quê? Não é isso que a Bíblia diz. Veio ainda. É assim que o texto começa. Como a gente tem dificuldade, né? De ler a Bíblia corretamente. Porque a palavra ainda é a chave hermenêutica do verso 11 e 12. Então, quando você ignora a palavra ainda, o que acontece com a sua compreensão desse texto? Ela fica reduzida. Porque o que significa veio ainda a palavra do Senhor a mim? Significa que o que o Senhor está falando, Ele continua falando no verso 11 e 12. E sobre o que o Senhor estava falando, do 1 ao 10. O Senhor estava falando com Jeremias sobre Jeremias. Deus está conversando com Jeremias sobre ele mesmo. E se veio ainda a palavra do Senhor, o que vês, Jeremias? É Deus conversando com Jeremias sobre quem? Sobre Jeremias. Você está me entendendo, irmão? Vamos lá, irmãos, amém? Você está me entendendo? Quando o verso 11 começa com veio ainda, significa que Deus ainda está falando. Ele continua falando sobre o que ele estava falando antes. Faz sentido para você? E sobre o que o Senhor estava falando antes, sendo bem resumido aqui. Ele estava falando com Jeremias sobre o que ele era o que Jeremias era para ele, um profeta. Deus estava falando com Jeremias sobre o que é que Jeremias causava no seu coração. E é como se Deus estivesse dizendo, entendeu? Ele diz, sim, então escute o que eu ainda vou te dizer. Você entendeu a parte A, Lê? Não, né? Entendeu, mas teve um delay bem grande. Deus vai ter que falar mais alto, mais forte. Deus começa falando com Jeremias sobre o que Jeremias causou no seu coração. E o motivo para o qual Deus o havia colocado no ventre da sua mãe. Deus não faz nada que antes Ele não tenha aprovado. Deus não faz nada que antes Ele não tenha tido gosto naquilo, se realizado naquilo. E Ele diz isso para Jeremias: antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Então, porque você me causou um sentimento de satisfação, eu te coloquei, e eu te formei, eu te estabeleci, eu te constituí profeta às nações. Entendeu a parte A, Jeremias? Meu Deus. Irmãos, a nossa comunidade, deixa eu abrir um parênteses aqui. Aqui na nossa comunidade nós somos conhecidos pela intensidade, pelo fervor e por nós respondermos aquilo que o Senhor fala, cara. O que é que está acontecendo com vocês nos últimos meses?
Daqui a pouco vocês vão virar batista, irmão. Presbiteriano, nada contra os irmãos. Mas aqui é tameonita. Não se conforme. Porque se você é apático na hora em que Deus está te falando, quanto mais você será depois que Ele já tiver falado. Obviamente que algumas pessoas têm seu temperamento diferente. Mas eu já falei isso várias vezes. Me é curioso aqueles que são ruidentos no dia a dia, na hora em que Deus está falando, eles mudarem completamente a sua personalidade. Roberta não consegue nem respirar baixo. Até a respiração dela é alta. Mas aí quando chega na presença de Deus, a gente fica: que isso, irmãos? O lugar onde mais eu tenho que ser quem eu sou é quando eu estou diante do Senhor. Então Deus está falando com Jeremias. Você entendeu a parte A? Entendi, Senhor. Entendeu? Entendi. Aí ele fala: então vem comigo para a parte B. Cara, toda vez que você entende a parte A, Deus continua falando sobre a parte B. Ai, irmão, quando a gente para e estremece diante do Senhor, e a gente responde aquilo que Ele está falando, e a resposta aqui, não estou falando do que nós acabamos de falar, eu estou falando de uma convicção que foi gerada no interior desse homem. Ele olha para o Senhor olha para ele, é como se o Senhor estivesse fazendo assim, ele olhando para o Senhor e fazendo assim. O Senhor fala: então eu vou te dizer mais uma coisa sobre você. Vem aqui, Kerr, vem aqui. Não está muito com o perfil de Jeremias não, mas... Deus está aqui, olha para Jeremias e faz assim. Jeremias responde. Aí o Senhor coloca a mão aqui em Jeremias, é a cena que eu vejo, e fala assim para ele, ó: o que você está vendo? Olha para lá, o que você está vendo? Aí ele fala: eu vejo uma vara de amendoeira. Fala: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor está aqui com ele, ó. O Senhor aqui com ele, ó. Porque a Bíblia diz que veio ainda a mim a palavra. Senhor, então o que ele está falando? Jesus ficou comigo lá. Ele começou a falar e continuou. Aí ele me falou mais uma coisa. Mas onde é que Jesus estava? Lá com ele. Então, você viu bem. Porque eu velo para cumprir a minha palavra. Obrigado, Kerr. Você imaginou a cena agora? Eu queria que você imaginasse essa cena, porque eu vou fazer ela virada para lá. Tá, Jeremias aqui, o Senhor aqui. Ele faz. Jeremias faz. Aí o Senhor vem, abraça ele e fala, aponta assim. O Senhor não fala: olha para lá, o Senhor só aponta. Eu estou falando aqui por causa do teatro. O Senhor mostra e fala assim: o que você está vendo? A visão de Jeremias se abre, irmão, na hora. Mas eu preciso que você entenda isso. Sobre quem a palavra de Deus está falando com Jeremias? Sobre Jeremias. O Senhor não está mostrando para Jeremias quem ele é. O Senhor está mostrando para Jeremias quem Jeremias era para o Senhor. O Senhor ouve a resposta de Jeremias, abre a visão de Jeremias. Então, se você quer ter a sua visão aberta, você precisa começar a responder mais rapidamente, mais intensamente, quando o Senhor está falando com você a respeito de você mesmo, meu irmão. Quando Deus diz: eu vejo você assim, diga: amém, Senhor, amém. Amém, eu vou ser isso então, se você está dizendo.
Você diz que eu sou profeta. Ah, mas eu não passo de uma criança. Não diga, não passo de uma criança. O Senhor disse para ele: é tudo bem, Senhor, eu não sou uma criança, então eu sou um profeta. Porque eu já preguei sobre isso aqui. Você não pode responder ao céu com a perspectiva da terra. Então quando Deus fala para ele: você é um profeta, e ele responde: não passo de uma criança, ele está olhando daqui para lá. Mas o Senhor fala para ele: olha daqui para lá. Ele vai e responde. O Senhor vem e abraça. O que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Qual é a resposta que o Senhor dá para ele? Viste bem. Olhe para mim, irmãos. Eu sei que vocês recentemente ouviram uma palavra sobre isso, mas eu não ouvi essa palavra. Inclusive eu vou tentar ouvir essa semana. Mas as duas expressões, que há um jogo de palavras aqui, shoked e shokad, são a mesma raiz. E tem inclusive uma explicação do porquê existe essa diferença no sufixo. Porque na verdade a amendoeira, ela é um sinal de vigilância. Então é como se fossem, na verdade, a mesma expressão, só que vista em duas imagens distintas. Estão me entendendo? Vocês já sabem a história, eu tenho certeza. A amendoeira era a primeira árvore a florescer e dar fruto quando a primavera chegava. Então a amendoeira era chamada popularmente de vigilante. Por que vigilante? Porque ela ficava observando. Qual estação? Não. O inverno, para que quando a primavera raiasse, ela fosse a primeira a anunciar a sua chegada. Então a amendoeira era conhecida nos povos de Israel como a árvore vigilante, a fruta vigilante. O que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. E sabe o que é interessante? É que ele não vê uma árvore de amendoeira, ele vê uma vara. Está entendendo mais claramente a visão? O que é que Deus estava mostrando para Jeremias? Quem Jeremias era para ele. Eu te constituí. Sabe o que você é para mim? Profeta. Mas Senhor, está resolvido dentro de você a questão? Está resolvido, então vem aqui agora. O que é que Deus está mostrando para Jeremias? A especificidade, o tipo de profeta e todo o encargo, a movimentação espiritual como profeta que Jeremias faria para ele. O Senhor não estava mostrando para Jeremias qual era a mensagem que ele iria pregar, irmãos. O Senhor estava mostrando para Jeremias a mensagem que ele iria se tornar. Um guardião que anunciaria a primavera chegando no meio do povo de Deus. Deus não estava chamando Jeremias para dizer que ele vela para cumprir a sua palavra. Deus estava chamando Jeremias para se tornar uma árvore de amendoeira no meio de um inverno frio, cinzento, entre o povo de Deus. Deus está falando para Jeremias: você será um profeta da esperança. Quando olharem para você, as pessoas começarão a compreender o meu tempo, as minhas estações. A segunda parte C. Parte A.
Você é isso? Beleza, beleza. Parte B. Que você vê aquilo, você, entendeu? Eu e você, aquilo que você vê é você. Viste bem, parte C. Mas a parte C só vem depois da parte B. Então, para o Senhor falar a parte C, você precisa ver corretamente. Agora olhe para mim. Se Jeremias não tivesse entendido a parte A, você para mim é profeta, e tivesse ficado cheio de incredulidade, de dúvida, de autocomiseração, mas eu não sou digno, eu não mereço que Deus me chame de profeta. Ô irmão, você é profeta pelas misericórdias de Deus, irmão, assim, nem sei como, sabe? Aí ele veria a vara de amendoeira como profeta ou como criança? Então por que foi que ele viu bem? Porque quem estava vendo ali não era mais a criança, já era um profeta. Porque toda vez que você tentar ver aquilo que Deus está te mostrando, sem reconhecer aquilo que Ele disse que você é, você distorcerá a visão que Ele te deu, para tentar justificar a sua autocomiseração. Veja conforme o Senhor está te chamando para ver. Coragem, meus irmãos. Chega de covardia, de medo. O que você vê? Uma vara de amendoeira. Parte C. Viste bem. Porque eu velo para cumprir a minha palavra. Deus está falando para Jeremias. Você entendeu quem eu quero que você seja? Entendi, Senhor. A força da mensagem que eu quero que você se torne não está na sua capacidade de ser fiel e perseguir o que eu disse e o que eu te fiz ver, mas está em mim, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Irmãos, Deus não estava dando uma mensagem para Jeremias pregar. Deus estava dando a forma pela qual a visão que Jeremias teve sobre ele mesmo iria se cumprir. Deus está se comprometendo com Jeremias e dizendo: você viu o que você precisa ser? Vi, Senhor. Fique tranquilo que quem vai fazer isso acontecer sou eu. Eu é que velo para cumprir a minha palavra. Jeremias. Deus não estava falando: fala para eles que eu velo para cumprir a minha palavra, e tudo aquilo que você profetizar eu vou fazer. Deus está tratando aqui a coisa mais importante, é Jeremias. Irmãos, para Deus, pessoas são mais importantes do que as missões. Porque tudo que Deus vai fazer, Ele decidiu fazer pela igreja. É pela igreja. Clebinho, é melhor ficar sem ministério, é melhor ficar sem ter o que fazer, mas não perder a companhia do Senhor te dizendo quem você é para Ele. Quantos de nós aqui já não vimos as nossas próprias varas de amendoeiras? Aí o Senhor está dizendo a cada um de nós aqui, e a nós como igreja, como congregação: eu é que velo para cumprir a minha palavra. Isso está claro para você, irmão? Você está entendendo isso, cara? Meu irmão, saber que Deus é a sua vara de amendoeira. O que você viu, Jeremias? Uma vara de amendoeira. É isso que eu quero que você seja para eles. Mas fique tranquilo, eu serei isso para você. Porque não tem como ser vara de amendoeira se eu não ver o meu pai fazer,
se eu não ouvir meu pai falar, se o coração do meu pai não for depositado dentro de mim. Então Deus se faz vara de amendoeira para Jeremias, irmão. Porque Jeremias não sabe como fazer, ele não tem capacidade nele mesmo, mas a garantia da sua identidade e vocação está na palavra do Senhor que veio até ele. Eu é que velo para cumprir. E caminhando para o fim, irmãos. Até aqui está claro para os irmãos? Então essa é a primeira mensagem. Agora eu vou para a segunda mensagem, que é o fim. Mas guarde isso que eu falei até aqui. Eu quero fazer um corte. Isso fala sobre a vocação profética. Isso fala sobre uma movimentação profética. Isso fala sobre a manifestação dos dons. Isso fala sobre o grande avivamento que nós anunciamos e aguardamos. Porque o Senhor fala para ele: o que você vê? E ele diz: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor responde: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Essa é a coisa mais poderosa e talvez mais difícil de alcançarmos, que eu tenho compreendido nos últimos dias sobre o que é ser um profeta, o que é ser um ministro aprovado diante do Senhor. Porque, irmãos, como houve um vácuo na história da igreja, por muitos anos as experiências carismáticas e sobrenaturais, elas foram desconsideradas, ignoradas. Esse vácuo fez que quando essas coisas começassem a voltar, a se expressar, a se manifestar na vida da igreja, houvesse muita distorção e equívoco. E é em meio a esse emaranhado de coisas que nós nos encontramos nesse tempo. Só que existe uma chave aqui para o sobrenatural, que é todo sobrenatural. Para ser considerado sobrenatural, ele tem que ter sido iniciado por Deus. Então Deus provoca Jeremias, óbvio que Jeremias responde, mas Deus diz: o que você vê? E Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. Irmãos, imagina que você está aprendendo a profetizar e o teu professor seja Deus. E Deus está fazendo aqui um treinamento profético com você. Mas sabe quem é a cobaia? Você mesmo. Imagina você chegar no escritório de Deus, Rafa, ele fala: eu tenho uma vontade. Você fala: uau. Aí ele fala:
Vou te dar 5 dias para você descobrir minha vontade. Se você descobrir, eu vou te ensinar as outras coisas. Se você não descobrir, eu não te ensino mais nada. Deus olha para Jeremias e fala: o que você vê? Se Jeremias fala: eu vejo um rabo de arraia, ferrou. Treinamento profético intensivo, nível hard, com Deus sendo seu professor, irmão. O que você está vendo? Veja uma vara de amendoeira, e o Senhor confirma: tua visão está correta. O que a maioria de nós, e quase todos da igreja brasileira, fariam a partir daí. Tive uma visão correta, tenho confirmação espiritual, vou sair por aí profetizando. Estou autorizado, eu tive uma visão. Mas o que vem a seguir, para mim, é a coisa mais violenta desse encargo, necessária para esses tempos. Não é mais suficiente para a igreja dos nossos dias ter tido uma visão correta. É necessário estar habilitado para interpretar a visão corretamente. Escute isso. E o que o Senhor tem falado comigo a partir desse texto é que não é suficiente ter a visão, mas é preciso receber o significado da visão correta. O fato de eu ter tido uma visão correta não garante a minha habilitação e o meu movimento no serviço. Porque o Senhor diz qual é o significado daquela visão. Olha aqui para mim, irmãos, eu não estou falando aqui do dom de profecia, por favor, não confunda isso. Eu estou falando de palavras que vão movimentar a vocação de alguém até o fim da sua vida. Eu não estou falando de percepções espirituais que vocês recebem no dia a dia. Eu estou falando de coisas específicas que vão alterar completamente o rumo da sua vida pelo resto dela. Porque é isso que está acontecendo com Jeremias. Então ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira, o Senhor o confirma: viste bem. E aí então ele dá o significado da visão: porque eu velo para cumprir a minha palavra. Escute isso. O que é o significado? Pergunta para mim. O que é o significado? Pergunta mais uma vez. O que é o significado? Mais uma vez. O que é o significado? Ótimo, só responde se perguntar 3 vezes. Significado é ser preenchido de conteúdo. Deus não está explicando para Jeremias a interpretação. Deus está enchendo Jeremias do conteúdo daquela visão. O que Jeremias está sendo chamado para ser? Uma vara de amendoeira. E o que o Senhor está mostrando para ele que ele mesmo é? O conteúdo daquela visão. Deus não está capacitando Jeremias por fora. Deus está enchendo Jeremias por dentro, com o conteúdo correto da visão que ele teve. Agora ouça, ser preenchido de conteúdo altera a compreensão do que os meus olhos viram completamente. Porque o que Jeremias vê é uma imagem estática, é uma imagem projetada. Mas o que Deus diz que aquela imagem projetada significa, tem substância espiritual para dar toda a capacidade interior, não de Jeremias fazer o que uma vara de amendoeira faz, mas de se tornar uma vara de amendoeira naqueles dias.
E onde está a pegadinha aqui, para a gente caminhar para o fim, encerrar? É que vara não produz nada se não estiver conectada na sua árvore. Deus disse para Jeremias: sabe o que você viu? Você viu você. Mas sabe onde está o segredo para você florescer? Na árvore, que sou eu, que velo para cumprir a minha palavra. A vara pode ser você, mas a árvore é o Senhor. Deus estava preenchendo Jeremias de conteúdo. Não é suficiente, Rafa. Todos os profetas aqui dessa casa, prestem atenção, os pastores, os ministros também. Meu irmão, não é suficiente ter a visão correta. É necessário ser preenchido de conteúdo. Para encerrar, Efésios no capítulo de número 1. Estamos juntos? Verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olhe para mim, deixa a Bíblia aberta. O Pai pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e o pôs por cabeça, e para que ele seja o quê? O cabeça sobre todas as coisas, ele deu Cristo à igreja. Cristo é da igreja, ele foi dado à igreja. Só que Efésios está dizendo uma chave inseparável de termos Cristo como nosso. É que o motivo dele ter sido dado à igreja é que a igreja dê a ele todas as coisas para ele ser sobre elas cabeça. O Pai deu Cristo à igreja. A igreja, por ter recebido Cristo, o honra, dando a ele a primazia, a preeminência sobre todas as coisas que existem. Está entendendo o texto? Você entendeu mesmo? Deus, o Pai, deu Cristo à igreja. A igreja, como honra isso, dá todas as coisas para que Cristo seja cabeça sobre elas. O que esse texto quer dizer? Cristo está assim, a cabeça de Jesus está colocada sobre a terra? Não, irmãos. Isso fala de governo. Quem vai dar todas as coisas para que Cristo governe é a igreja. Cuidado, irmãos. Tem muita heresia ignorando a revelação da nova aliança, ensinando que há um mérito e um esforço, que ao mesmo tempo é para que Cristo faça algo para mim, mas me isentando da responsabilidade de dar algo a Ele, ou ensinando uma escatologia escapista, onde nós estamos aqui todos apenas aguardando que Jesus venha agora em glória, e então Ele vai com a força, esse poder
surreal que ele vai manifestar, escravizar todas as coisas e colocar a igreja para reinar sobre as coisas escravizadas. Mas o que esse texto está falando aqui é o oposto disso. É que a igreja, pelo amor e pelo serviço de quem foi preenchido de conteúdo, pega todas as coisas, as redime, as restaura, estabelece um novo jeito de se relacionar com a criação. E isso faz com que todas as coisas se sujeitem ao cabeça, que é Cristo. Acabou? Não. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Vírgula, leia vírgula quando você for ler a Bíblia. A qual é o seu corpo, vírgula, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que você vê? Veja uma vara de amendoeira. Vixe bem. Eu velo para cumprir a minha palavra. Quando nós vamos para Efésios, nós estamos em busca de termos uma visão correta, mas de fazermos a vontade do nosso Senhor. Porque depois de termos a visão correta, fomos preenchidos do conteúdo correto. E o texto de Efésios 1 é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia sobre a revelação de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai terminar o assunto dizendo que a igreja, que é o seu corpo, a qual é o seu corpo, a plenitude. O que é a plenitude que Paulo está dizendo aqui? Não, o que é, ao que ele se está referindo? A igreja. Então a igreja é a plenitude de Cristo. E o que ele faz? A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, para que a igreja seja preenchida de conteúdo para profetizar. E o que é profetizar no contexto de Efésios aqui, olhando para Jeremias? É encher todas as coisas de Cristo, dando a Ele sobre todas as coisas o senhorio, a preeminência, a primazia. Só que o que é que o segredo de Efésios, para a gente concluir, está ensinando? É que só é possível submeter as outras coisas a Cristo quem primeiro foi preenchido por Ele. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem muita gente assumindo um lugar de preeminência e proeminência no Brasil, como profeta, como apóstolo, que até está profetizando uma visão que viu correta no Senhor. O problema é que estão profetizando sem terem sido preenchidos primeiro de Cristo, que é o conteúdo de Deus para a eternidade. Ah, mas eu conheço o Senhor. Isso é bom. Mas eu tenho experimentado algo do Senhor. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Mas cuidado, não passe com os burros na frente da carroça. Espere até que aquele que vela para cumprir a sua palavra encha você em todo o seu ser, para que a palavra seja empurrada da sua boca. Não há mais espaço para guardar a palavra. E nesse caso, a palavra profética significa, se traduz em pegar todas as coisas, enchê-las de Cristo, para que Cristo seja o cabeça sobre elas,
Resumindo, Wesley, o que é que Paulo está dizendo? É que a forma como a igreja vai dar a Cristo senhorio sobre todas as coisas é por meio de um transbordo. Me enche. Sabe rios de águas vivas? Sabe uma cachoeira que começa a jorrar? Até transbordar. Então a sua família, então no seu trabalho, então na sua empresa, então nos seus amigos, então na escola dos seus filhos, então na faculdade que você estuda. Não estou falando aqui de ir fazer uma obra, eu estou falando aqui, irmão, de ter Cristo formado em nós, até que não tenha mais como conter isso. Vamos responder ao Senhor nessa manhã. O que você vê, irmão? O que é que você vê? Eu quero te liberar aqui nesse ambiente para você fluir no sobrenatural. Você está liberado aqui para profetizar, para impor as mãos, para orar, para interceder, para liberar palavras, para ministrar cura. Comece a se movimentar aqui nesse ambiente. Nós vamos encher-nos uns aos outros. Se você quiser vir para frente, venha. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Mas nós vamos aqui pedir ao Senhor que encha todas as coisas, que preencha todas as coisas, aquele que tem a plenitude em nós, por meio de quem Ele enche todas as coisas. Comece a se movimentar aqui. Vamos, irmãos, vamos. Se você precisa receber oração, vem aqui à frente, se ajoelhe, saia do seu lugar, se posicione. Chocandarabassoro condorrobarabagandarabassou. Choro condorrobarabababasore candarabachai. Yera mandarabassoro condorrobalabachoro condorrobachai. Oh Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Vamos, mova-se. Se você tem uma palavra, entregue essa palavra, irmão. Se você tem uma oração que deve ser liberada, faça essa oração. Se o Senhor te deu algum dom para compartilhar, compartilhe isso nessa manhã. Sopra aqui nessa manhã. Sopra aqui nessa manhã, Espírito Santo. Sopra aqui nessa manhã, Espírito Santo. Sopra aqui nessa manhã, Espírito Santo. Sopra aqui nessa manhã, Espírito de Deus.